se o Borges não é treinador para o Sporting, preciso de ver os jogos grandes, pá. Preciso de mais jogos grandes. Entendes? Acho que a vitória contra o PSG não foi um jogo grande. Vamos dizer assim. Foi um jogo de David contra Golias. Estás a perceber? Quando eu digo um jogo grande é contra uma equipa que se diz do nosso nível ou um pouco acima. Ou até um bocadinho abaixo, tipo um Braga. Estás a ver? Mas eu nunca disse que o gajo não era treinador para o Sporting. Eu acho é que o gajo é maluco. Estás a ver? E mostra claramente muitas competências para ser treinador do Sporting, mas também me deixa bastantes dúvidas. Nomeadamente na preparação para os jogos grandes. E nas dinâmicas no último terço com poucos jogadores subidos. Eu disse que ele não era treinador para o Sporting. Não, eu disse que ele era maluco. Porque vai criar uma cisão estrutural do plantel, num plantel que não foi destruído por lesões, nem destruído por vendas, nem destruído por idade. Portanto, se eu estou sempre a dizer no podcast, não, vocês não sabem ouvir. Bem? Ele é maluco. A ver? Ele está a arriscar de uma maneira que eu nunca achei plausível de um treinador arriscar. Hoje pensas que ele mexeu muito bem. Eu acho que o Sporting não vai ganhar nada a época inteira. Eu acho que o Sporting não é favorito com o Porto na Taça de Portugal. E acho que o Sporting não é favorito de maneira nenhuma para o campeonato. A loucura do Rui Borges é só esta, ok? Que é tu teres 5 mercados bons, digam-se bons, explícitos para jogares em 3-4-3. Ok? Está aí. O trabalho do Ruben Amorim tem isto lá dentro. Ora, no plantel não há insucesso desportivo, não há fator idade e não há o fator das vendas. Portanto, não é um plantel canibalizado, certo? O Sporting tem conseguido manter muito da sua estrutura do plantel dentro destes 5 anos e agora, para a entrada deste ano também, o Gyökeres ainda se segurou mais um ano do que o que se estava à espera. Correto? Pronto. Qualquer um destes fatores justificaria a troca de esquema. Qualquer um destes fatores justificaria a troca de esquema. E um reset em termos de planeamento desportivo. Insucesso desportivo. Ok. Bota. Idade. Portanto, há alguns jogadores que são importantíssimos no 3-4-3, que estão a dar o berro, dificílimos de substituir no mercado, não sei o que, não sei o que mais, no meio campo isto, ou nas laterais isto, ou não sei o que, não sei o que mais. E nas vendas. Imaginem que chega aqui uma data de equipas do Premier League, Liga Italiana, de topo em França, de topo na Alemanha ou em Espanha, chega aqui, compram-nos 6 gajos titulares. Pronto. Tudo isso justificaria a troca de esquema. Sem nenhuma destas 3, trocar de esquema é uma loucura, mano. Mas porquê? Porque os jogadores foram comprados explicitamente para esta merda. Diz assim, velho, mas os jogadores nesta merda também rendem de outra maneira. Alguns podem render, mas outros não. Pensa, num 3-4-3, o defesa esquerdo e o defesa direito são alas. Têm características completamente diferentes. Tu tinhas 4 jogadores perfeitos para a ala. Kenda, Jenny, Maxi e Nuno Santos. Quantos destes 4 são bons numa linha de 4? O único que se provou foi o Maxi. E não vamos dizer que seja melhor na linha de 4 do que num 3-4-3. Centrais, para a linha de 3, têm características diferentes. Para o Inácio, que é o central provavelmente mais valioso do Sporting, é melhor uma linha de 3 ou uma linha de 2. Ok? O Diomande, no meio da linha de 3, eu acredito que seja tão bom como numa linha de 2. Eduardo Quaresma, Mateus Reis, Debaste. Esses jogadores aplicam-se para todos eles é melhor uma linha de 3, fora o Diomande, do que uma linha de 2. Então, basicamente, estás a condicionar o planeamento de uma maneira
em que vais ter que andar a jogar com o Fresneda a titular. Mano, nunca o Fresneda seria a titular no 3-4-3, a menos que fosse central à direita. Neste momento é titularíssimo como defesa direito do Sporting. Não digo que seja mau jogador, eu não desgosto do Fresneda, mas num 3-4-3 dificilmente calça. Só com lesões. No meio campo, continuamos com um meio campo muito a 2, ainda que o 3-4-3 seja muito melhor para o Yulman do que o esquema do Rui Borges. Acho que toda a gente chega a essa conclusão muito rapidamente. Muito melhor para o Yulman, até porque às vezes também fazemos montagem com a linha de 3 e esse terceiro é o Yulman. E isso não é bom. Tu queres o Yulman um bocado mais à frente. Pote e Trincão não vão perder muito, porque este esquema de fazer o 2-3-5 nos jogos grandes, depois tu dizes, velho, mas nos jogos grandes é incrível. É incrível porquê? O que é que fazia o 3-4-3 nos jogos grandes? Fazia um 3-2-5, certo? 3 centrais, 2 médios, 1, 2, 3, 4, 5. Tens aqui o esquema do Sporting em 3-4-3 nos jogos grandes do Amorim. Linha de 5. Este gajo é o Maxi, este gajo o Kenda, ou o Geni. Certo? Meio campo a 2, 3 centrais. E agora o que é que tu tens? Agora o que tu tens é 2-3-5. Tens os 2 centrais, tens um médio que foge para a esquerda, que é o Simões, este gajo é o Fresneda, este gajo é o Yulman e tens a linha de 5 igual. O Geni aqui com o Maxi aqui. O Maxi vem do meio campo para aqui, o Geni vem do meio campo para ali, o Maxi vem cá de trás da linha de 4 para ali. Porque o Geni às vezes defendes com linha de 5, certo? Em alguns jogos grandes defendes com linha de 5. Qual é que é o problema e a grande diferença deste jogo para o jogo do Amorim? É simples, mano. É que no 3-4-3, se não consegues esticar tanto os laterais, haviam dinâmicas bem mais interessantes do que no 4-2-3-1. Quando tu não atacavas com muitos e os laterais não conseguiam fazer linha de 5, as dinâmicas para chegar ao último terço e para trabalhar no último terço e as movimentações eram bem mais ricas. A gente não jogava bem assim, a gente jogava mais assim, não é? A gente fazia pêndulo e, não é? E fazíamos muito mais merdas. Eu não vou estar aqui a desenhar tudo, não vou estar a desenhar a subida do central do meio e o caralho, não vale a pena. Mas é muito fodido, mano. Tu nos jogos pequenos, tu não notas muita diferença, porque a linha de 5 está lá igual. A diferença é que é um 2-3-5 em vez de um 3-2-5. E mesmo assim às vezes faço 3-2-5, porque o Fresneda não sobe. Mas nos jogos grandes, mano, nos jogos em que fazer a linha de 5 é bem mais fodido, bem mais raro, bem mais arriscado, as dinâmicas no último terço e para chegar lá são bem piores, mano. O Fresneda funciona como um central a maior parte do jogo? Não, mano. O Fresneda sobe na lateral e foge para dentro, mano, para dar o corredor todo ao Geni e fecha no meio, como fecha o Simões ou o Morita. O Amorim também é louco porque o United não tinha plantel para 3-4-3. Mas o United tinha que reestruturar o plantel e tinha insucesso desportivo. Mano, é assim, é difícil falar convosco até com uma puta de um paint, mano. Se a equipa tem insucesso desportivo bruto e precisa de uma reformulação de plantel, cá está a cena das vendas, porque o Sporting não precisava por causa do sucesso. Mas se tens insucesso e ainda para mais precisas de reformular o plantel, e o plantel está claramente a ser reformulado, e ao que tudo indica vai ser ainda mais, e um dos problemas que houve agora no mercado de janeiro é ter sido menos do que o Amorim precisava, mano, aí justifica perfeitamente fazer as alterações. Imagina que o Rui Borges, certo? Imagina que o Rui Borges, com este plantel, feito para 3-4-3, faz este ano em 3-4-3, passa pelo mercado de verão, passa pelo mercado de inverno e passa por mais outro mercado de verão. O que é que pode acontecer aqui? Pode acontecer muita coisa. Podes perder um Trincão, que é claramente um extremo que quer jogar interior, mas que não quer jogar a 10, não me fodam. Ninguém me vai dizer que o meio é bom para o Trincão, certo? Hoje foi, mas ele é melhor a fugir para dentro quando lhe apetece. Correto? Porque ele não é assim tão mal na ala. Mas ele é bem melhor a fugir para dentro e a jogar mais interior. Não muito interior, mas claramente interiorizado. Depois a fugir para a ala quando lhe apetece e o caralho. Podes perder um Trincão, que é um jogador que podes perder. O Kenda já perdeste, né? É garantido que o Kenda perdes. Podes perder um Gonçalo Inácio.
que quer queiras, quer não, é um central que tens muito maior probabilidade de manter o seu valor financeiro se jogares num esquema de 3. Obviamente na seleção ele não está protegido por isso. Imagina, perdes o Yulman, mais um médio perfeito para esquema 3-4-3, e imagina que podes perder um Geni, ou vou dizer, imagina, perdes um Geni barra Nuno Santos. Em 3 mercados, estás a ver? Se isto se perspectiva, não tudo, mas tipo, vá lá, 3 destas coisas, eu gosto mais do 4-2-3-1, pessoal. Vocês me perguntarem que esquema é que eu gosto mais do 4-2-3-1. Porque eu acho o esquema mais versátil e de maior facilidade de adaptação a qualquer adversário. Fazes linha de 5 quando quiseres, metes 2 médios lado a lado quando quiseres, metes triângulo ofensivo ou triângulo defensivo no meio campo. Portanto, triângulo invertido ou triângulo tradicional quando te apetecer. Metes o posicionamento dos alas mais interiores ou mais coisas. Sobes com os laterais da maneira que quiseres quando quiseres. É muito mais versátil o 4-2-3-1 do que o 3-4-3. E fazes isso sempre com um equilíbrio total. Eu gosto mais do 4-2-3-1. Claramente o Rui Borges também. O problema é que o timing de fazer a cisão relativamente ao plantel é ridículo, mano. Porque só tinhas um mercado de verão pela frente, nunca na vida parecia que o plantel ia ter demasiadas baixas, demasiadas saídas, tiveste que ir contratar Vagianidis e o caralho, nunca na vida precisavas de gastar 12 milhões num Vagianidis, se não tivesses que trocar de esquema. Velho, estás a perder um gajo, por causa dessa merda. Se calhar, se não tivesses contratado o Vagianidis, tinhas o Yermay no plantel. E agora? Precisavas de um Vagianidis em 3-4-3? Não precisavas. Não é? Pouco espaço tinha o Fresneda, quanto mais o Vagianidis, coitado. Nunca na vida ias gastar o dinheiro nesse gajo. Se calhar tinhas um Yermay no plantel. Isso não faz sentido na minha cabeça, percebem? Isso é um risco que é desnecessário. Quando tu tomas um risco, tem que haver fatores que te fazem correr esse risco. E aquilo que tu estás a arriscar é descaracterizar a equipa e transformares numa equipa bicampeã numa equipa que não vai ganhar nada. Dizes assim, velho, mas o Sporting vai ganhar alguma coisa. Puto, eu sou pró Rui Borges, estás a ver? Eu também acho que ele tem lá claramente competências e capacidades óbvias. O problema é, nos jogos ditos mais equilibrados, o Sporting não convence, mano. Ok? Porque não convenceu até agora. Ok? Então vamos lá. 1-1. Tens o Benfica para a Supertaça. Tens Braga em Alvalade. Tens Porto em Alvalade. Tens Benfica na Luz. Tens... Isto foi o que tiveste até agora no Campeonato Nacional. Certo? Pronto, e aqui foi Supertaça. Correto? Depois, na Champions, tens o Nápoles fora. Tens o Bruges em casa. Tens... Eu vou tirar o Bayern e o PSG, ok? Porque o Bayern e o PSG para mim não são jogos grandes, certo? Até porque o Sporting também não se comportou de uma maneira de dividir o jogo, certo? O Sporting jogou completamente de tração atrás, sabia perfeitamente que para ganhar tinha que trabalhar muito, defender bastante e depois arriscar na segunda parte e... Pá, são jogos, pá, são de outro planeta, ok? Vou tirar o do Bayern e do PSG. Vamos ter o Marseille em casa. Mais, malta, ajudem-me. Mas Bayern e PSG eu tiro, acho que é justo, né? Porque isso não é um jogo grande, isso é um jogo extra, hiper grande. Temos agora o jogo do Bilbao, fora, que eu ainda não vi. Temos o jogo das Juventus, a Taça da Liga. A Taça da Liga não vou dizer jogo grande. Foi com o Vitória. Pá, não quero tirar mérito ao Vitória. O Kairat não vou contar, ainda para mais em Alvalade. Agora siga lá. Estes são os jogos que, pá, ditos grandes, ok? Então temos 9 jogos. Pronto, está tudo. Pronto. Temos 9 jogos. Estamos a tirar o PSG, correto? Porque isso é pá, foda-se. E estamos a tirar o Bayern. Não estamos a contar com o Kairat. Pronto. Ok? Pá, isto são jogos que é Bayern fora, PSG em casa, foda-se, mano. Tipo, nem se pede ao Sporting. Tipo, e o Rui Borges fez o que podia, pá, foda-se. Mas isso não é dividir o jogo e ganhar um jogo grande. Então pronto. Na Supertaça contra o Benfica perdemos por causa de um frango
mas não fomos superiores ao Benfica. Não fomos inferiores, eu vou dizer que é mais ou menos. Mais ou menos, aproximado. Okay? É uma exibição aproximada. Pá, perdemos de forma infeliz, foi um frango. Não fomos inferiores ao Benfica, mas também não dominámos o Benfica, certo? Foi dividido a espaços. Não esquecer que este Benfica era o Benfica do Lage, que durou, sei lá, 5 jornadas, ou caralho. E que perde com Carabaques em casa e o caralho. Pronto. Depois tens o Braga em Alvalade. É um jogo infeliz, deixamos-nos empatar no fim, mas a verdade é que fizemos uma exibição nojenta. Ao nível da exibição que se fez contra o Estoril. Até estarmos a ganhar 1-0, ok? Depois estarmos a ganhar 1-0, exibição de merda. Contra o Porto, fomos claramente inferiores ao Porto. E a jogar em casa. Fomos inferiores, ok? Aliás, eu até acho que fomos inferiores ao Braga também depois do 1-0. Ainda foi muito tempo. Contra o Porto, fomos inferiores. Levámos o gol na nossa melhor fase. O Porto não passava do meio campo há 15 minutos. A primeira parte podíamos ter tido o penalti do Géni, que se é marcado ninguém pode dizer nada, porque os 2 primeiros contactos não são nada bons, mas depois os gajos embrulham-se e o caralho. Benfica na Luz, na minha opinião, inferiores ao Benfica. Nápoles fora, eu vou dizer inferiores ao Nápoles, por uma simples razão. O melhor resultado era o empate, fizemos uma boa exibição, para muita gente, mas o melhor resultado era o empate, o mais justo, mas se vencesse alguém seria sempre o Nápoles. E num jogo grande, em que eu digo que se vencesse alguém seria sempre o Nápoles, para mim, é porque jogámos pior que o Nápoles. Bruges em Alvalade tivemos uma excelente exibição. Mas, os 2 primeiros golos são feitos em contra-ataque, contra uma equipa maluca, claramente avariada da cabeça, que ainda hoje arruinou o Marselha 3-0 em casa, e que veio para Alvalade pressionar com 5 gajos, e mamaram 2 golos em contra-ataque, que nos abriu completamente o jogo. Contra o Marselha, eu diria que foi uma nulidade até estarmos contra 10. Mas, muito bom em superioridade numérica. Isto também é difícil e tem o seu mérito, como é óbvio. Mas enquanto tivemos a jogar 11 contra 11, caralhos me fodam. Ok? O Bilbao ainda não vi. E a Juventus, tenho uma exibição contra a Juventus em que eu diria que é um bocado similar à do Nápoles. Mas eu vou dizer ela por ela. Agora, onde é que eu estou a ser injusto? Contra o Porto tivemos em segundo... Mas o problema contra o Porto é que jogámos 15 minutos muito bem. São os primeiros 15 minutos da segunda parte. Borges corrigiu, jogámos como ao caralho. O gajo meteu o Pablo Rosário, fez um grande lance pela direita. Já não me lembro quem é que adormeceu, se foi o Maxi, se foi o Morita, já não me lembro, ou se foi o Kochorashvili, mas já não me lembro quem é que adormeceu. Acho que o Morita nem estava a jogar nesse jogo. Mas houve um gajo qualquer que se babou no lance deles, acho que até foi o Maxi. A primeira parte de hoje foi horrível, num remate, foi o gol de canto. A segunda parte foi toda do Sporting. A primeira parte não deve ter sido horrível, porque acabámos com 64% de posse de bola. O jogo do Nápoles foi melhor conseguido. Achas? Eu acho que a exigência era menor porque estávamos a jogar fora, em Nápoles. Campeão italiano. Mas ainda assim, se ganhasse alguma equipa, seria o Nápoles, mano. Era injusto ganhar o Sporting. Os resultados justos para mim eram um empate. Não, eu ainda não vi o jogo, ok? Eu não estou a ver o jogo. Eu não vi o jogo do Bilbao, portanto não tenho opinião. Mas também só fomos melhor do que eles quando estamos a perder. Bem, no 2-2 também fomos melhor do que eles, né? Mano, é pouco, mano. Ok? O único jogo grande, diga-se, é contra o Bruges em Alvalade, mano. E a verdade é que marcamos 2 golos em contra-ataque, meu. Falta maturidade à equipa para controlar as diferentes fases do jogo. Onde é que faltava essa merda no 3-4-3? Os jogadores estavam todos eles educados ao 3-4-3, adaptados ao 3-4-3, foram comprados para 3-4-3, com características perfeitas para 3-4-3. Onde é que estava essa falta de maturidade? Essa falta de maturidade estava coberta há tipo 2 épocas. Golos são? Claro que são golos, pá. Mas o Bruges destapou-se muito contra o Sporting. Queres ver o resumo do Bruges? Quando o Bruges estava em Alvalade, como se estivesse a jogar em casa contra o Estoril, caralho. O Bruges é maluco. O treinador do Bruges é louco. Eles dão 1-1 lá atrás, a jogar fora desde o minuto 1. Mano, os gajos não são o Arsenal, caralho. Isso é o Arsenal a jogar a bola. Foda-se, uma equipa que dá 1-1 lá atrás, a jogar fora, nas Champions. Puto. Só o Arsenal. O que o Bruges fez hoje ao Marselha, espetou-lhes 3 em casa. O Bruges é maluco, mano. O treinador do Bruges é maluco. O Sporting joga pouco,
nos jogos grandes joga pouco. Então, tenho 4 jogos jogados contra... Tenho 3 jogos contra os outros 2 grandes portugueses e o quarto grande, chamemos-lhe assim, o Braga. Em nenhum deles chega aqui e diz assim, foda-se. Em nenhum. Não, o PSG e o Bayern tiramos porque não são jogos grandes, são jogos de David contra Golias. É pouco, mano. É pouco, não me fodam que é pouco, pá. Ok? E não é tipo do género, mas com o Gyökeres. Epá, foda-se, não é o Gyökeres, mano. É o que a gente joga, não é o Gyökeres. Qual desses jogos jogou com o plantel todo? Pá, eu acho que na Luz não tínhamos o Pote. Aliás, nem sei se não é na Luz que se magoou o Kenda e o caralho. Nenhum caralho, isto é tudo este ano, mano. As lesões são recentes, foda-se, mano. Deu na Taça da Liga e o caralho. Ah, pronto, ok, se falares do Nuno Santos e do Bragança, mas esses 2 jogadores não fizeram parte do planeamento da época, né? Já sabia que a voltar só voltariam depois do Natal. Mas não se magoou na Luz. Não foi o Pote que se magoou na Luz. O Kenda não se magoou na Luz. O Kenda não partiu o pé na Luz. Jogou até ao fim condicionado e depois tinha mesmo o pé partido. Foi o Kenda. E o Pote não se lesionou na Luz também. O Pote foi quando? Não, o Kenda foi na Luz, partiu o pé e jogou com o pé partido sem saber. Até ao fim. É pouco, mano. Desculpem lá, mas é pouco. Para uma equipa bicampeã com dobradinha em cima, já com uma época de Champions na época passada, vinda de uma época de Champions, portanto, com o crescimento de tudo isso que isso aporta e o caralho, em termos de experiência e de andamento e de ritmo de jogos grandes, é muito pouco, mano. É fodido, pessoal. É fodido. Estão a ver? Portanto, este é o meu problema. Fizemos uma campanha das Champions de sonho. Sonho. Mas eu, pá, nos jogos grandes, mano, foda-se, eu vejo-me aflito, mano. E as dinâmicas quando atacamos com pouco, pá, eu não gosto, mano. Na transição rápida, às vezes encontramos, não há dúvida. Mas mesmo a transição rápida é fodido, pá. Porque não temos Gyökeres. E os nossos extremos são lentos. O Trincão não é propriamente o jogador mais rápido do mundo para extremo, longe disso. A velocidade não é propriamente... Sem bola não é propriamente a cena dele. Com bola o gajo é incrível. O gajo corre com bola como se corresse sem bola. O gajo parece que tem cola nas botas. O Pote não é propriamente o jogador mais rápido. Mas é complicado, mano. Eu continuo na minha, mano. As minhas dúvidas em relação ao Rui Borges estão, obviamente, lá. Ok? E está nas dinâmicas, nas preparações dos jogos grandes. Gostei muito dos jogos contra Tubarões. Gostei do jogo contra o Bayern. Gostei muito do jogo contra o PSG. Acho que o Sporting foi super realista. Pá, foi uma exibição mesmo sofrida, pá. Malta, vamos ter que defender e o caralho, puta que pariu esta merda nos primeiros 45 minutos, caralhos para foda. Mano, queima esta merda. E depois vamos à procura da nossa sorte e vamos sair da casca. Pá, e eu concordo plenamente com essa merda. Mas estás a jogar com o campeão europeu em Alvalade, estás a jogar com o Bayern, mano, que tem tipo o dobro dos golos, mano, do segundo gajo com mais golos na Bundesliga, mano. Foda-se, mano, tu estás maluco, mano. São gajos que se passam da cabeça, dão-te 7-0, mano. Pá, é tal coisa, mano. Mas são muitas exibições em jogos assim, diga-se grandes, pá, que um gajo não fica satisfeito, mano. Os jogadores com muita vontade, opá, eu acho que nesta equipa acontece mais vezes termos medo do jogo. Continuo a achar que o Rui Borges não é treinador para o Sporting. Eu não digo isso, mano. Eu acho que o gajo é maluco da cabeça, mas claramente já se viu o porquê dele ser obcecado por trocar o esquema. Porque tu já fizeste exibições incríveis e é um esquema que funciona lindamente contra equipas pequenas. Já fizeste exibições menos boas contra equipas pequenas? Já. Sem dúvida. Sem dúvida. Pá, não diga do Gil Vicente porque tínhamos o plantel todo fodido, porque tínhamos, e fizemos por ganhar o jogo, correto? Esse jogo era nosso. Aliás, o gol do Gil Vicente ainda para mais era irregular, porque é falta em cima do Alisson, portanto foda-se. E podíamos ter feito o 2-0 e o caralho. A exibição não foi boa, mas tínhamos muitas lesões, eu não conto com essa. A exibição no Estoril, no campo do Estoril, é que foi uma grande merda. Essa exibição foi porra, puta que pariu, mano. Mas isso percebe-se, não é? Foda-se, vais fazer uma exibição má num jogo pequeno. Diga-se dito pequeno. Foda-se. E a do Gil Vicente eu nem conto porque é injusto. Porque o homem tinha o plantel todo fodido. E o gol do Gil Vicente é ilegal. E tivemos oportunidades para fazer o 2-0 e para matar a puta do jogo. Portanto, pronto. Pá, e com o plantel que a gente tinha todo fodido, mano, um gajo nem diz nada. Aí não vou apontar para o Rui Borges porque foda-se, não é? O Sporting tem futebol para ir ganhar ao Dragão, assim o Rui Borges queira assumir o jogo. Se o Rui Borges entra no Dragão na expectativa e a ver o que está o jogo, vai dar merda.
Epá, mas tens que entrar na expectativa porque é fora. Acho que não podes ir para o Dragão dominar o jogo desde o início. Eu acho que o Sporting tem que fazer um jogo muito à imagem do que fez na Champions. Jogos muito diferentes de primeira parte para a segunda parte. Manter o jogo vivo, manter o jogo controlado. O Porto está a jogar em casa. Portanto, animicamente, não queres um jogo partido, não queres um jogo descontrolado. Tens que ser uma equipa muito consistente e muito equilibrada na primeira parte. E na segunda parte, tens que assumir o jogo e surpreender o Porto. Porque aí tu tiras o efeito surpresa. Estás a perceber? Uma ida ao Dragão, historicamente, é a pior merda que existe para o Sporting. A gente já viu os números, em 94 jogos são 14 vitórias do Porto, do Sporting, no Dragão, para o Campeonato Nacional. Mano, para o Campeonato Nacional a gente nunca ganha. A gente joga melhor, não ganha. O Ruben Amorim nunca ganhou lá. Não há hipótese. A última vitória foi em 2016. Para o campeonato. É fora, mas estamos a 7. Estar a 7 é igual a precisamos dos 3 pontos. Os 3 pontos não se conquistam na primeira parte contra o Porto. Os 3 pontos podem-se perder na primeira parte. Os 3 pontos no Dragão são conquistados na segunda parte. Nem tu queres estar a ganhar muito cedo. Porque a ganhar muito cedo, tendo em conta o histórico de exibições do Sporting, estás muito mais próximo de deixares empatar por um Gil Vicente, ou por um Vitória, ou por um Braga, ou por um Porto, que seria agora, do que meter a segunda batata lá dentro. Porque as nossas exibições em jogos equilibrados a ganhar 1-0, Santa Maria Deus nos acuda, puta que pariu. Os jogadores nem para a frente correm, caralho. Eu não sei se alguém lhes manda não correr para a frente. Eu continuo com dúvidas que seja treinador para o Sporting por causa dessa merda. Portanto, primeira parte, não se arrisca muito. Atenção, não podes ser maluco. Esse jogo não é do Sporting na primeira parte. Esse jogo é do Sporting. Para ser ganho tem que ser na segunda parte. E na segunda parte temos que mandar a carne toda no assador. Pá, vai ter que ser. Vai ter que ser, puto. Vai ter que ser como fizemos em Bilbao. Matamos uma vez, estamos a perder 2-1. Chegamos na segunda parte, acabou o Bilbao. Pelo que eu vi, pelo que o pessoal estava a dizer. Eu só vi o resumo até agora, vou ver o jogo a seguir. Pronto. Estás a ver? E assim eu acredito. Agora, se fores para lá todo maluco, e atenção, porque no jogo dividido o Porto não é pior do que o Sporting. Nem de perto, nem de longe. Porque o Porto, em termos de coesão defensiva, é superior ao Sporting. E o Porto, a atacar com poucos, tem dinâmicas bem mais vincadas do que o Sporting. Porquê? Porque o Porto não depende de uma linha de 5 como depende do Sporting a atacar. Até como te digo. E cuidado a teres o Porto a ganhar 1-0. Porque o Porto a ganhar 1-0, mas é uma equipa confortável. Não é como o Sporting. O Porto a ganhar 1-0, joga a subir para o ar. O gajo para eles estão em casa. Os gajos estão na boa. Tranquilo. É o nosso habitat. Ganhar 1-0, está ótimo. O Sporting, foda-se.